Namorada de 2,5 anos, com quem eu imaginava um futuro, tem me traído com vários homens nos últimos mais anos. Realmente não sei por onde começar. Ela e eu estamos em um relacionamento nos últimos 2,5 anos. Começamos a namorar de perto, mas ela teve que se mudar após um ano e continuamos a namorar à distância. E ela tem me traído por mais de um ano disso. Eu não fuço nos celulares das pessoas, não escuto chamadas, não pergunto o que está acontecendo, seu telefone é seu negócio. Um dia, aleatoriamente, tive um pressentimento estranho e tive que conferir. Eu sabia a senha dela, mas nunca havia aberto o telefone porque confiava nela. Abri as mensagens, e logo na página inicial, estava o cara com quem ela estava dormindo nos últimos 3 meses dizendo se ela via, como se fosse alguém. Ele sabia que ela estava comprometida. Eu continuo vendo a mensagem dela para ele: você quer sair esta noite? Queimada em meus olhos. Nunca senti isso antes. Instantaneamente, todo o amor que eu tinha por ela se desfez. Ela destruiu completamente a confiança que eu dei a ela, e temo que nunca confiarei em ninguém da mesma forma novamente. Ainda estou em choque ao escrever isso, então não sei quão precisos são esses sentimentos, mas não desejo nada de ruim a ela. Contanto que ela nunca traia novamente, ela merece uma vida feliz. Ela pagou moralmente pelo que fez enquanto fazia. Ela é bem mais velha do que eu e me disse que nunca trairia novamente porque não acha que viverá o suficiente para fazer isso e encontrar um homem com quem queira se estabelecer. Se é bobagem ou não, contanto que ela nunca traia novamente, estou satisfeito. Ela era minha melhor amiga, falávamos ao telefone todos os dias, enviávamos memes durante o trabalho, jogávamos ocasionalmente, nunca brigamos durante o relacionamento. 2,5 anos sem uma briga sequer. E acaba que é porque sou um passivo fácil de ser explorado. Atualmente, estou na cama dela esperando pelo amanhã porque é quando meu voo é. Ela está dormindo na casa de uma amiga. Também, essa amiga sabia disso o tempo todo e estava de acordo? Eu também não entendo isso. Contei para a mãe dela. Talvez tenha sido injusto, talvez não. Depois a mãe dela ligou para ela e disse que eu era um bom homem e eu realmente gostava de passar tempo com ela e com a mãe dela. Quanto ao homem com quem ela esteve nos últimos 3 meses, não sei quem é, desejo nada além de miséria emocional para ele. Saber que você está ajudando alguém a trair um namorado confiante e amoroso é insondável para mim. Eu não desejo esse sentimento a ninguém no mundo, exceto esse perdedor e outros traidores. Não como há provavelmente 36 horas, estou extremamente faminto, mas não consigo comer. Depois de falar com ela sobre o que descobri, ela foi pelo menos graciosa com essa situação. Deixou-me dormir na cama dela. Ela me pagará os cerca de $686 que me deve. Se ela está falando sério ou não, não muda nada. Mas por algum motivo, confio que ela fará. Ela jogou tudo fora. Nunca compreenderei por quê. Ela se mudou de seu incrível emprego de cabeleireira, de sua família, seus amigos, seu namorado, para o Oregon, sem motivo que faça sentido para mim. Este foi meu diário naquela noite. Estou esperando meu voo. Ela quebrou minha confiança por mais de um ano seguido e, no entanto, eu acredito nela quando ela diz que me ama e vai me pagar de volta. Isso é por causa do choque em que ainda estou? Não desejo a ela uma vida pior daqui para frente, por algum motivo. O que está feito e ela não pode mudar o passado, mas pode seguir em frente. Sinto falta de quem eu achava que ela era. Ela diz que também sente falta dela. Eu gostaria de tê-la abraçado antes de ir embora e talvez ter conversado um pouco mais. Eu poderia continuar por horas apenas falando sobre a mesma coisa repetidamente. Alguém sabe como posso apenas aceitar? Por que eu não a odeio? Só precisava desabafar isso emótico indeciso. Estou começando a odiar minha mãe. Este é meio que um post de atualização do que aconteceu ontem. Sim, minha edição estava correta, não temos um lugar para ficar. Mas descobri toda a verdade e não foi através da minha mãe. Eu, a trans 16, estava cuidando do meu então meio-irmão bebê, estava chateado porque meu dia de folga do trabalho foi arruinado por ter que cuidar do bebê. Mas desta vez eu estava recebendo $20 por isso, o que era estranho, porque geralmente nunca sou pago. Liguei para minha mãe para descobrir se tínhamos fórmula para o bebê, e então ela revelou a verdade.
Ela me disse que iria ajudar sua amiga Zara em sua consulta de bebê e depois ir para o trabalho, mas mentiu que estava em um encontro em um parque de diversões. Eu já estava estressado, mas então desabei em lágrimas porque não conseguia alimentar o bebê nem a mim mesmo. Comecei a alucinar. Provavelmente foi devido à falta de sono, ao estresse e aos meus problemas mentais, mas liguei para ela novamente. Ela fingiu não me ouvir, então liguei para o agora ex dela, Sammy. Sammy não sabia que ela estava fora ou que eu estava cuidando do bebê, ela pensava que minha mãe estava em casa e eu estava dormindo, como tinham concordado em deixar eu fazer no dia anterior. Ela ficou chateada e brava, fez minha mãe voltar do encontro mais cedo e buscá-la com o único carro que temos. Elas brigaram porque Sammy ficou irritada por ter sido enganada e porque eu fiquei tão estressado que desabei perto do bebê. Sammy disse para minha mãe que ela não pode mais suportar isso e que minha mãe precisa começar a procurar um novo lugar porque ela também vai sair. Ela nunca disse que tínhamos que sair naquela noite, e disse que estava ajudando minha mãe a encontrar um lugar legal para mim e meus irmãos mais novos. Minha mãe, sendo minha mãe, investiu nela e gritou, depois me mandou uma mensagem dizendo que fomos expulsos e, desculpe, eu queria um dia para mim, empacote suas coisas. Isso não me ajudou, e eu chorei até ficar mudo e incapaz de mostrar uma expressão. Senti que causei tudo isso e estava planejando me machucar, mas então meu chefe me ligou. Ela estava preocupada e me ajudou em tudo. Uma vez que contei a ela a história, ela disse que eu não causei nada e que minha mãe fez isso. Eu realmente gostaria que minha chefe fosse minha mãe, ela é mais mãe para mim do que minha mãe biológica. Ela conversou comigo até termos um plano. Ela vai me ajudar a obter minha carteira de motorista, então conseguirei mais horas e encontrar um apartamento de estúdio para morar, já que aparentemente aos 16 anos posso fazer isso legalmente. Eu nunca soube, mas ela validou tudo isso. Ela vai me ajudar o máximo possível. Não era um apartamento regular, mas isso é demais para mim, então o estúdio é mais barato e meus irmãos ainda podem me visitar. Falei com Sammy e ela disse que ainda vai ajudar minha mãe a encontrar um lugar para ela e meus irmãos e para mim, temporariamente, mas que ela não pode viver assim com minha mãe, e ela e o bebê precisam se afastar. Eu entendi e também estava ajudando. Minha mãe tem mentido para mim e até mentiu para meus irmãos mais novos para que eles possam odiar Sammy. Ela fez de Sammy uma vilã, mesmo que ela nos tenha abrigado e alimentado. Eu odeio que minha mãe tenha arruinado tudo e ainda assim todos estão tomando o lado dela. Espero que no futuro meus irmãos saibam a verdade, mas por enquanto eu sou o único ao redor dela que não acredita nela. Eu realmente a odeio, ela mudou. Ela não é mais minha mãe, ela está agindo como uma estranha que fica chapada e viciada em cigarros, ela está voltando com sua namorada alcoólatra para se divertir mais. Eu sei que meus irmãos não podem viver assim, então vou silenciosamente arrumar minhas coisas e depois chamar os serviços sociais e tentar ficar com meus irmãos. Eu espero e rezo para que minha mãe mude para melhor, mas sei que isso nunca vai acontecer. Ela vai acabar triste sozinha, se arrependendo de tudo. Minha mãe acha que tem direito à minha família. Desculpe se este post está confuso. Uma história longa. Quando eu 24 anos mulher, tinha 2 anos, fui adotada pelo pai dos meus meio-irmãos, 65 anos homem porque minha mãe, 51 anos mulher, passou toda a minha infância na prisão devido ao uso de drogas e roubo, e meu pai fez de tudo para que eu não tivesse o mesmo estilo de vida da minha mãe biológica. Ele foi solteiro todo esse tempo por causa de nós, e eu não conheço meu pai biológico. Entrei em contato com minha mãe biológica aos 13 anos e ela ainda bebia e experimentava drogas. Sua influência sobre mim era assustadora, pois eu não queria acabar como ela. Quando eu dormia na casa dela, ela ficava bêbada e chegava perto do meu rosto enquanto eu estava deitada na cama às 1h da manhã, sussurrando vadia, eu sei que você roubou meu anel de ouro. Como assim? Em seguida, ela saía do quarto e gritava dizendo que não me queria, queria minha irmã mais velha, 25 anos, que foi criada pelo pai biológico dela. Isso era uma loucura para mim acordar com isso. Agora estou casada e temos uma filha juntos. Meu marido, 26 anos, não quer que ela esteja perto da nossa filha porque diz que ela é tóxica e manipuladora e terá uma má influência na família, e eu concordo. Eu disse a ela porque não quero minha filha perto dela e como ela me influenciou quando adolescente. E eu não quero isso para minha filha. Ela sempre tem uma desculpa e nunca admite que cometeu um erro, sempre culpa os outros. Ou ela não se lembra das coisas que eu lembro, como quando eu tinha 2 anos, achei que ela estava morta no sofá.
mas agora que sou mais velha, percebo que ela estava sob efeito de heroína. Sua mentalidade é a de vítima, culpando o mundo por suas escolhas, e ela torna tudo tóxico, dizendo que nunca escolheria um homem sobre sua mãe, mas estou escolhendo a família que criei e um estilo de vida saudável. Sinto que posso ser a ruim por não querer contato com ela. Ela me machucou e afetou minha saúde mental. E sempre que falamos, ela me oferece dinheiro ou sugere que nos encontremos. E quando recuso o dinheiro, ela fica irritada e me dá o tratamento do silêncio. Estou magoada e não quero me sentir responsável por sua vida e como ela pode influenciar minhas escolhas como mãe. Ela se sente no direito de minha filha, de mim e dos meus irmãos, 22 anos e 20 anos, que agora são bem-sucedidos graças à forma como meu pai nos criou. E ela diz que nos empurrou para fora e nos deu vida, quando na verdade é graças ao meu pai que ambos têm bons empregos, mesmo que ele tenha enfrentado dificuldades fazendo tudo sozinho. Não podemos conversar sem que isso se torne manipulação e toxicidade, então decidi cortar todo o contato para minha própria saúde e da minha família. Eu gostaria que ela pudesse ser normal, e não gosto das coisas que ela diz sobre meu pai. Ela o culpa por ela não estar lá enquanto crescíamos e diz que ele não é meu pai só porque não temos parentesco sanguíneo. Ela culpa meu marido por eu não querer que ela esteja por perto quando foram escolhas dela que moldaram sua vida. Quando me casei e fiquei grávida de minha filha, ela dizia coisas como que ia ter um bebê aos 50 anos e coisas que uma avó não diria. Quando eu era adolescente, sentia pena dela, acreditava nela como vítima, mas desde que tive minha filha e cresci, consigo vê-la pelo que ela é. Ela difamava meu marido, esperando que eu entrasse na crítica, mas isso só fez eu a odiar, para ser honesta. Ela também tenta mentir para mim sobre a idade dela, e quando pergunto por que ela mentiria, ela diz que ainda parece jovem e tem períodos. E é tudo muito confuso para mim, porque ela gostaria de falar sobre isso quando acabei de ter uma filha. Um ano após o dia D, minha história e conclusões. Resumo breve. Após um relacionamento de 4 anos, descobri que minha namorada havia me traído várias vezes. Hoje marca exatamente um ano desde então. Quero compartilhar minha história com você porque 1. Escrever ajuda, 2. Tirei grande força desta comunidade e 3. Quero oferecer uma perspectiva a pessoas em situações semelhantes. É uma história extensa, então dividi em diferentes partes para maior clareza. O início, dezembro de 2019. Conheci-a em um café. Estávamos bêbados, mas acabamos iniciando uma conversa e trocando nomes. Não era o momento ideal para começar a namorar, pois eu estava partindo para um ano no exterior uma semana depois, igual país B. Apesar disso, nos encontramos algumas vezes naquela semana e acabamos na cama na noite anterior à minha partida. Concordamos em manter contato, e depois de 6 semanas, ela me visitou no exterior. Nosso contato e relacionamento se fortaleceram, marcando o início de um período bonito e amoroso cheio de inúmeras chamadas telefônicas e mensagens no WhatsApp. Durante essas conversas, conheci mais sobre ela, incluindo suas lutas passadas contra a depressão, um distúrbio alimentar e amizades rompidas. Naquela época, eu não investigava muito, eu estava apenas feliz por ser alguém que poderia ajudá-la em seus desafios. Após cerca de 5 meses de idas e vindas entre os países A e B, pedi a ela para se mudar para o país B. Tivemos 6 meses fantásticos, mas também havia bandeiras vermelhas. Ela tinha uma autoestima muito baixa, o que levava a uma necessidade de validação externa, distúrbios alimentares, preguiça, procrastinação e consumo excessivo de álcool com apagões. Além disso, tínhamos sexo esporádico devido a surtos de herpes vaginal. Nessas ocasiões, nos divertíamos muito, mas no final eu frequentemente me sentia solitário e inseguro. Retornando ao país, a janeiro de 2020. Depois de morarmos juntos por 6 meses no exterior, retornamos ao país no início de 2020. 6 semanas após o início da Covid, decidimos que ela se mudaria para um apartamento onde eu estava morando com mais 2 pessoas. Isso se tornará um ponto importante mais tarde na história. Jantar com um ex-namorado, junho de 2020. Um dia, ela perguntou se eu me importava que ela jantasse com seu ex-namorado, com quem ela ainda era amiga. Como tinha uma longa história, concordei. Para minha surpresa, ela não entrou em contato comigo durante toda a noite. No dia seguinte, ela explicou que beberam até de manhã, e ela esqueceu de me avisar quando chegou em casa. Apesar da minha raiva, eventualmente conversamos, e ela me assegurou que nada aconteceu naquela noite. Compramos um apartamento, dezembro de 2021. Durante o período da Covid, ela começou a trabalhar em uma empresa de tecnologia para a qual precisaria se mudar para o exterior quando a Covid terminasse.
Estávamos morando juntos intensivamente, o que estava indo bastante bem. Portanto, decidimos comprar um apartamento. Além do compromisso com nosso relacionamento, isso também foi um bom investimento financeiro dada a baixa taxa de juros. Em dezembro de 2021, assinamos os papéis oficiais e nos tornamos os orgulhosos proprietários de um apartamento no centro da cidade. Alguns dias depois, saí de férias curtas com alguns amigos. Isso também se torna importante mais tarde na história. Após meses de reformas, nos mudamos em março de 2022. Festival, julho de 2022. Gostávamos de ir a festas e festivais. Durante um festival em julho de 2022, depois de perdê-la de vista, a encontrei beijando outro cara. Mais tarde, ela alegou não se lembrar devido à influência de álcool e drogas. Pedi a ela que fosse para a casa dos pais por uma semana, e tirei férias de última hora com amigos. Apesar da traição, continuamos o relacionamento, influenciados pela recente compra do nosso apartamento. Novo começo, setembro de 2022. 2 meses após o incidente do festival, fizemos uma grande viagem de férias. Essa viagem planejada acabou sendo agradável e melhor do que as férias anteriores. Antes, tínhamos pouco sexo durante as férias devido aos seus problemas de baixa autoestima. Ela frequentemente se sentia cansada devido a comer demais ou queria voltar para casa mais cedo por comer e beber excessivamente. Além disso, ela precisava se mudar para o exterior a trabalho, o que adicionou motivação para aproveitar ao máximo essas férias. Quando ela se mudou para o exterior, outubro de 2022. Alguns dias depois de se mudar para o exterior, ela lutou contra a saudade de casa e quase desistiu do emprego para retornar ao país A. Seu trabalho concedeu a ela uma pausa de 2 semanas para voltar ao país A e decidir o que fará. Eventualmente, ela decidiu dar uma chance. À medida que as semanas passavam, ela se adaptou bem, mas nossa comunicação se tornou escassa e superficial. Ela citava uma agenda ocupada e eventos sociais. Apesar de expressar minhas preocupações e angústias emocionais, ela sempre tinha desculpas ligadas a encontros sociais e carga de trabalho. A partir deste momento, comecei a ter pesadelos e a me preocupar com nosso relacionamento. Durante este período, um casal de amigos fez uma grande viagem para o Natal e o Ano Novo, uma viagem que minha ex-namorada sempre quis fazer. Para planejar algumas atividades futuras positivas e impulsionar nossa situação atual, reservamos as férias. Dado meu fundo limitado naquele momento, acabei de comprar um apartamento, fiz um microempréstimo para financiá-lo. Natal e férias, dezembro de 2023. Após um contato mínimo, ela voltou para o país para as festas. Senti uma diferença depois de não nos vermos por 6 semanas. Tivemos relações sexuais pela primeira vez em 3 dias após sua chegada, o que me preocupou, mas a infidelidade não passou pela minha mente. Foi uma viagem bonita, mas permaneceu distante e longe do casal amoroso que costumávamos ser. Foi durante essas férias que comecei a questionar se queria continuar o relacionamento. Ainda me sentia profundamente apaixonado, mas minhas necessidades estavam sendo negligenciadas. D-Day, January 17, 2023. Um dia após retornar das férias, tivemos amigos para jantar. Após a refeição, especialmente depois de consumir muito tequila, fomos para a cama, mas ela se levantou depois de meia hora para fazer uma ligação na sala. Estávamos ambos muito bêbados, e eu não entendia o que estava acontecendo. Entrei na sala para escutar e percebi rapidamente que algo estava errado. Peguei o telefone dela e li mensagens sexuais. Ficou claro que ela teve um caso com um colega de trabalho. Fui para o quarto, tranquei a porta e passei a noite toda sem dormir. No dia seguinte, ela me disse que estava apaixonada por um colega e não se lembrava de ter ido à sala para ligar para ele. Eu pedi a ela para sair do nosso apartamento, e só a vi uma vez desde aquele dia. Quando você acha que tem tudo? January 26th. Uma semana após descobrir o caso dela com um colega, descobri que ela havia dito a vários colegas homens que tínhamos um relacionamento aberto, algo que ela sempre negou. No dia seguinte, um amigo de um amigo me informou que ela havia dormido com meu ex-colega de quarto no apartamento em que morávamos. Isso aconteceu no meu próprio quarto em dezembro do ano 3. Esse período eu estava de férias com amigos para comemorar a compra do nosso apartamento. Essa parte da história fica ainda mais louca quando você sabe que 2 semanas depois deles terem relação, minha namorada e eu fomos assistir a um jogo de futebol desse cara. Além disso, ele veio pintar em nosso novo apartamento um mês depois. Mais uma vez, ela me disse que não se lembrava de nada disso. Ela teve um pressentimento ruim na manhã seguinte ao acordar e afirma que o cara se aproveitou da situação. O que eu fiz nos primeiros dias, semanas após as notícias?
Permiti-me ser emocional com minha ex-namorada. Nos primeiros dias, liguei para ela, chorando, com muitas perguntas: como? Por quê? O quê? Quando? No entanto, até hoje, ainda não tenho respostas para algumas perguntas em minha mente. Todo o contato foi feito via telefone ou WhatsApp. Estive constantemente com amigos, desabafando meus sentimentos e emoções. Informei meus colegas de trabalho sobre o que aconteceu. Posteriormente, fui ao médico e tirei uma semana de folga do trabalho. Durante 6 semanas, tudo o que fiz foi escrever em meu diário, ler livros, Heartbreak de Alain de Botton, Obstacles the Way de Ryan Holiday, The Choice de Edith Eger, dormir e descansar. Durante essas semanas, tentei minimizar o uso de álcool e drogas. Nem sempre foi bem sucedido, mas é essencial não ser muito rígido consigo mesmo e se permitir indulgências ocasionalmente. Priorizei o esporte. Minhas conclusões. Aceitar que alguém amado, amigo ou parceiro pode causar uma dor imensa e que você precisa deixar essa pessoa para trás de um dia para o outro. Cada momento pode ser o último e, portanto, deve ser valorizado. É crucial ser crítico ao conhecer alguém. A paixão desaparece, e no final, trata-se da personalidade, valores e princípios que uma pessoa possui. O fato de alguém não ser capaz de se amar ou se respeitar é a razão pela qual o relacionamento falhou em primeiro lugar. Eu sou livre em minha mente, o que ela nunca será. Ela sempre terá que viver com o que fez. Ela é mais uma prisioneira do que eu. É importante prestar atenção às suas próprias necessidades e desejos e não sacrificá-los por outra pessoa. Além disso, é crucial não colocar as pessoas em um pedestal quando elas não merecem. Memórias agradáveis e a compra de um apartamento não são motivos para permanecer juntos e especialmente não são indicadores de um relacionamento saudável. Algumas coisas são intrínsecas a uma pessoa, e você nunca pode mudá-las. É importante gerenciar suas próprias expectativas aqui. O esporte tem sido a chave para uma vida melhor a curto prazo. Eu sempre fui muito ativo, mas durante esse período, aprendi a apreciar ainda mais o valor do esporte. É uma das razões pelas quais eu me levanto de manhã e me motiva a começar o dia. Onde estou agora? Comprei a parte da minha ex-namorada e sou o único proprietário do apartamento há um mês. Essa escolha parecia financeiramente inatingível nos dias seguintes ao D-Day, mas após 10 meses de negociação e encontrar soluções criativas, estou imensamente orgulhoso por ter conseguido isso. Em 2023, corri 1.500 km, incluindo uma maratona em 3 horas e 10 minutos. Ganhei 4 kg de músculo. Nunca me senti fisicamente mais forte. 6 semanas após o D-Day, comecei a namorar várias mulheres. No entanto, em abril de 2023, conheci uma pessoa especial com quem comecei um relacionamento desde setembro de 2023. Estou processando tudo até hoje. Neste momento, sinto que a dor nunca desaparecerá. Parece que grandes ondas de emoções negativas voltam sempre. Sinto que consigo nadar cada vez melhor, mas as ondas continuam voltando, às vezes maiores, às vezes menores. Também senti que a preparação para o D-Day foi emocionalmente desafiadora porque eu comparava muitos momentos com um ano atrás. Por isso, decidi começar a ver um psicólogo a partir do próximo mês para processar isso ainda mais. Obrigado por assistir até aqui. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito e deixa seu like. Isso me motiva muito, valeu e tenha um ótimo dia.